Vale a pena. Olá, o programa em discussão especial de hoje fala sobre a disfunção do assoalho pélvico. A disfunção do assoalho pélvico consiste em uma ampla gama de problemas que surgem quando a musculatura do assoalho pélvico não funciona adequadamente. Os músculos dessa região devem apoiar os vários órgãos localizados na cavidade pélvica, como bexiga, próstata, reto e órgãos reprodutivos femininos. Alterações na musculatura pélvica podem resultar em disfunções urinária e intestinal. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com a médica Lilian Vilela, que é ginecologista e obstetra. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Doutora Lilian, fala um pouco para a gente como que é essa disfunção, ela atinge principalmente quem? São pessoas mais velhas, mais novas, todas as idades passam por isso? Tá, então assim, antes de eu começar a falar da disfunção propriamente, eu vou falar um pouquinho como funciona a cavidade pélvica. Você imagina que a região do tronco e do abdômen, nós temos uma cavidade fechada, que na frente ela é limitada por uma musculatura, na parte posterior pela coluna vertebral e na lateral por musculatura. E a parte de baixo dessa musculatura é a bacia pélvica. A bacia óssea pélvica, não sei se você já teve a oportunidade de olhar, ela tem um buraco literalmente, é um buraco no osso mais ou menos assim. Esse buraco, ele é revestido por uma camada de músculos, por várias camadas de músculos. Essa camada de músculo, ela sustenta todo o peso dos órgãos abdominais. Então, sustenta, no caso da mulher, os órgãos genitais femininos, o útero, a trompa, ovários, enfim, que estão penduradinhos ali. E o intestino, que é móvel, é solto, o intestino delgado, principalmente, ele se desloca para a região inferior. Então, exerce um peso sobre a cavidade, sobre o assoalho pélvico. Então, esse assoalho pélvico, ele tem que ter uma estrutura muscular reforçada. Se ele não tiver uma estrutura reforçada, começa a acontecer, a gente tem 3 pontos de fraqueza no caso da mulher e no homem 2 pontos de fraqueza. Literalmente buracos no assoalho. O primeiro buraco é onde passa a uretra, né, que é aquele órgãozinho que liga a bexiga com a parte externa, por onde escorre a urina, quando nós urinamos. O segundo na mulher é a vagina e o terceiro, o reto, que termina no ânus. Então, são 3 pontos de fraqueza na musculatura. Se você olhar a anatomia do assoalho pélvico, você vai ter a bacia óssea revestida por essas camadas musculares e esses 3 pontos de fraqueza. O que acontece? Ao longo da vida, são músculos que a gente usa pouco, vamos dizer assim, no dia a dia, né? Você exercita esses músculos em alguns exercícios muito especiais. Então, por exemplo, agachamento, exercícios para reforço de musculatura de glúteo, né, do bumbum e da perna, da coxa, são exercícios que normalmente estão associados ao reforço dessa musculatura. Então, o que acontece? A paciente, ao longo da vida, tende a ser mais sedentária, né? Pós-menopausada, normalmente, ela para de fazer atividade física, ela para de trabalhar. Gravidez afeta? Afeta também. Então, tudo o que exerce peso na região pélvica pode gerar um esgarçamento dessa musculatura. A falta do treino, do exercício, né, do reforço da musculatura, a idade pelo sedentarismo e pela falta do hormônio. Na pós-menopausa, a mulher com menos hormônio tem menos irrigação, vamos dizer assim. Depois dos 40, então. 40, 50. 45, 50, tá. A menopausa normalmente é em torno dos 50 anos. Então, daí para frente, a paciente tende a ser mais sedentária, né? Ela não faz tanta atividade física, ela não tem a irrigação natural por conta dos hormônios femininos, porque ela já não tem mais hormônio. Então, tudo isso leva a um esgarçamento, esgarçamento, assim, não é bem a palavra, mas deixa a musculatura mais atrofiada. Se você vai na academia, por exemplo, você não tem uma musculatura definida. Quando você começa a pegar pezinho, seu braço vai ficar hipertrofiado. O nosso corpo não gasta energia à toa. Ele só vai gastar energia se for solicitado. Então, o seu braço não vai ficar hipertrofiado, bombadão, se você não pegar pegar peso e ficar fazendo atividade física, porque não há necessidade. Agora, quando você começa a pegar peso e forçar essa musculatura, o corpo entende que, eu preciso reforçar, porque senão ele não vai dar conta. E a mesma coisa no assoalho pélvico. O parto normal, assim, o peso do parto é um peso a mais. Você imagina um bebê de 3 quilos, mais uma placenta de meio quilo, mais todo o líquido, vamos jogar uns 5 quilos a mais na barriga, reforça a pressão em cima do assoalho pélvico. Pessoas obesas, reforça pelo mesmo motivo.
a cavidade abdominal grande, com bastante gordura intra ou extra-abdominal, favorece a lei da gravidade, mais pressão sobre o períneo e sobre a musculatura do assoalho pélvico. Então, tudo isso, e o parto particularmente, né, no momento do parto, se não for um parto bem assistido, você pode ter uma lesão dessa musculatura e vai ter um esgarçamento desses buracos que furam a musculatura. E isso favorece a disfunção. Quais são os principais sintomas da disfunção? Olha, a paciente pode não ter nenhum sintoma. Por exemplo, eu acabei de vir de um congresso de assoalho pélvico agora, que uma médica muito conceituada, que é brasileira, uma coloproctologista, ela mostrou um trabalho muito interessante, falando que aproximadamente 50% a 60% das pacientes que têm parto normal que não é bem assistido, elas têm um esgarçamento na musculatura e não tem sintoma. O que é um parto normal não bem assistido? Bom, primeiro que assim, para a paciente ter um parto normal, ela precisa ter uma boa avaliação da bacia óssea, uma proporção ideal entre o tamanho do bebê e a bacia dela. Se o bebê for muito grande, pode até passar, só que ele vai causar alguma lesão no assoalho pélvico. Se a bacia dela for grande o suficiente, a proporção do tamanho com o bebê for boa, ela tem que, o ideal, ela fazer um acompanhamento durante o pré-natal com uma fisioterapeuta, para reforçar o assoalho pélvico. Então, ela faz uma atividade física durante o pré-natal e a partir de 32 semanas é preconizado hoje que a paciente vai se submeter a um tratamento fisioterápico de massagens perineais. Então, ela vai fazendo massagens na região perineal para reforçar aquela musculatura para que no momento do parto ela não venha ter lesão. Isso é a situação perfeita, é a situação ideal. Agora, se ela foi para um parto normal sem todo esse preparo, o que a gente preconiza? Que pelo menos depois do parto, ela vá fazer uma fisioterapia do assoalho pélvico para ela poder recuperar a parte dessa musculatura que certamente lesou no parto. Partos com tempo muito prolongado, ela entra em trabalho de parto, a gente preconiza que um trabalho de parto numa paciente, ela tem uma dilatação de mais ou menos 1 centímetro a cada hora, vamos na média, claro. Então, 10, 12 horas de trabalho de parto é um tempo razoável, 18 horas, quando começa a estender 24, 36, você já está tendo muita pressão sobre o assoalho pélvico. No momento do parto, tem que tomar cuidado com o períneo também. Hoje em dia, tem, né, o trabalho de humanização de parto que preconiza não realizar episiotomia, enfim. Por quê? Porque às vezes faz aquele corte, a episiotomia, e a musculatura não é suturada corretamente. Então, favorece uma lesão da musculatura do assoalho pélvico. O que pode acontecer se a pessoa não tratar essa disfunção? Então, se ela não tratar, ela pode ter, depende do tempo, pode ser imediato, mas é muito raro, ou pode ser depois de uns 4, 5, 10 anos, 20 anos, ou somente na pós-menopausa. O que vai acontecer? Imagina que você tem uma musculatura que ela tem uma lesão, mas foi uma lesão pequena, parcial. Com o passar dos anos, essa paciente vai ficando sedentária, ela entra na menopausa, ela para de fazer atividade física. O que acontece? Essa musculatura vai afinando mais ainda. E aquela lesão que era pequena, ela se alarga, a paciente pode começar a ter incontinência urinária associada ao esforço. Então, ela tosse, perde urina, ela espirra, perde urina, ela dá risada, ela tem relação, ela perde urina. Ou, às vezes, a paciente queixa assim, que eu vou para academia, quando eu tenho que dar um pulo, vaza um pouco de urina. Então, ela começa a ter esse tipo de sintoma. Outro sintoma que ela pode ter, alteração do assoalho pélvico. Ela começa a ter, por exemplo, sentir abaulamento na região genital. Então, ela começa a sentir que aparece uma bola na vagina dela. Isso pode ser tanto a bexiga quanto o intestino reto, tá? Então, quando é a bexiga, ela pode ou não ter sintomas de incontinência urinária de esforço. Agora, quando é o reto, teoricamente, é um tubo, né? E quando a parede vaginal, entre a parede vaginal e a parede do reto, você tem um septo, que chama septo reto vaginal. Esse septo ele é composto por um tecido conjuntivo espesso, fixo. Se ocorre lesão nesse tecido e ela começa o intestino a fazer pressão, o que acontece? O intestino abaula e ele entra na parede vaginal e pode se exteriorizar até na região genital externa. O que acontece com uma paciente que tem isso? Acumula fezes ali. Ela tem dificuldade de evacuar, então ela começa a ficar com obstipação intestinal, ela começa a ficar com dificuldade de evacuar. Tem paciente que relata até, quando está num caso mais avançado, doutor, tem uma bola na vagina, que quando eu vou evacuar, eu preciso apertar a bola para mim conseguir evacuar. Por quê? Porque ali acumula fezes, as fezes não saem, entendeu? Então, ela pode ter esse tipo de coisa. Ela pode ter o prolapso. O que é o prolapso? O prolapso é a descida dos órgãos. Então, é a descida da bexiga, é a descida do reto, é a descida do útero.
Ou ela pode ter sintomas de incontinência urinária, de esforço normalmente, ou de hiperatividade detrusora, que isso é motivo para uma outra discussão, e ela pode ter sintomas de obstipação intestinal. E isso tudo pode levar à morte, são coisas sérias, né, doutora? Levar à morte, não. Assim, é muito difícil você ter, eu nunca vi caso de você ter uma morte por prolapso de assoalho pélvico, mas é um desconforto muito grande. Você pensa, imagina a seguinte situação, uma paciente que tosse, dá risada e perde urina. Essa paciente num evento social, com vários amigos, e alguém conta uma piada, ela começa a dar risada e começa a vazar urina. Pensa, é uma situação muito desconfortável. Primeiro porque as pessoas vão olhar, se ela estiver de calça, vão ver que fica molhado. Se ela estiver no sofá sentada em algum lugar, vai molhar o local que ela está. E além de tudo, o odor que fica da urina, né? Então é uma situação muito desconfortável. Eu tive uma paciente que ela tinha um prolapso, uma queda do útero. O útero dela saiu inteirinho pelo meio das pernas, inteirinho. O prolapso dela, a gente mede em tamanho, tinha 14 centímetros. Então ela tinha um prolapso contínuo, não entrava para dentro nunca. Há mais de 30 anos. Ela não tinha esposo, ela era divorciada, então era um prolapso bem grande. Quando ela punha maiô para ir na praia, no mar, ficava aquele bolo no meio das pernas. Então, ela, para não deixar de ir, ela põe uma canga e entrava no mar com a canga, porque ela tinha vergonha daquele bolo. Então, você imagina o desconforto que isso causa para uma mulher, ela ter um abaulamento, primeiro que não é anatômico, né? Você ter aquele abaulamento, não é das mulheres ter um abaulamento na região genital. Então, para ela, isso era causava um transtorno muito grande. E a vergonha? Ela arrumou um namorado e ela não tinha coragem de sair, assim, de ter uma vida sexual com o namorado dela. Porque ela falou, se ele vê isso, ele vai sair correndo. Foi aí que ela optou por operar e veio me procurar para a gente fazer a cirurgia, que graças a Deus foi um sucesso, ela está bem até hoje. Mas então isso causa um desconforto social para a paciente muito grande. Fora, quando ela perde urina, ela tem o odor da urina. Então, a pessoa que vaza a urina, ela tem um cheiro ruim. Então, isso tudo causa um desconforto muito grande para ela. Tudo ocasionado por uma simples lesão de assoalho pélvico que você consegue resolver de forma muito fácil. E nos homens, essa disfunção também acontece, doutora? Acontece, só que você imagina assim, a bacia pélvica feminina, como eu te disse, ela tem 3 pontos de fraqueza. Os maiores pontos de fraqueza é por onde passa a vagina, que é um ponto maior, vamos dizer assim, mais largo, né, varia 3 a 4 centímetros, e o reto. O homem, ele já não tem esse segundo ponto de fraqueza. Ele tem o ponto da uretra e ele tem o ponto do intestino. Então, a região central, ela é reforçada por musculatura no homem. Então, existe, assim, uma chance menor de acontecer um prolapso no homem. Por quê? A musculatura dele é mais reforçada. Normalmente, os homens, eles têm uma atividade física mais intensa, né? Eles jogam futebol, enfim, eles têm uma atividade física mais intensa. E, além disso, eles não têm o problema do segundo ponto de fraqueza, que é a vagina. Outro ponto também é que os homens não têm partos normais, né? Então, eles não têm esse problema do parto, que é um momento realmente de um alargamento bem importante da musculatura do assoalho pélvico. Tudo isso faz com que a mulher tenha uma incidência muito maior de prolapsos e disfunções do assoalho pélvico do que o homem. O homem é muito mais difícil de acontecer. O diagnóstico dessa disfunção é feito no consultório, com obstetra, no caso da mulher, né? Exato. No caso do homem, No caso do homem também. Assim, você entende o seguinte... Que... Tá, mas a obstetra, no caso da mulher... urologista. Urologista, no caso do homem. Isso, com o urologista. A paciente, ela começa a ter sintomas, o paciente, ou a paciente. O homem pode ter incontinência urinária, né? Principalmente depois de cirurgia de próstata, às vezes ele fica com uma sequelinha de incontinência urinária. E a mulher, ela começa a ter os sintomas. Então, ela tem ou a incontinência urinária, ou ela sente o abaulamento genital. Ela procura o ginecologista, mas muitas pacientes têm vergonha e não procuram. Muitas pacientes não têm coragem de mostrar, elas acham que a região genital dela está muito feia. Então, assim, é um problema social muito grande, muito intenso. Então, assim, elas começam a ter sintomas, elas procuram o consultório, você tira uma história, você vai saber, né, quantos partos vaginais ela teve, se ela tem histórico de fazer atividade física ou não, se ela é sedentária ou não, se ela é obesa, se ela é asmática, né? Pessoas que são asmáticos ou bronquíticos, que são tossidores crônicos, cada tosse que você faz, você aumenta a pressão abdominal.
E o sentido de saída é onde? Gravidade, para baixo, assoalho pélvico. Então, tossidores crônicos, asmáticos, bronquíticos, pessoas obesas que têm um volume abdominal muito grande, né? Um volume de gordura abdominal muito grande, pessoas que tiveram vários partos vaginais não assistidos, por exemplo, em casa, né? Às vezes com auxílio de parteira, às vezes nem com auxílio de parteira. Então, são pessoas que têm uma maior chance de ter prolapsos genitais. E aí, a gente tira uma boa história, examina, identifica o prolapso, identifica o problema, e aí a gente vai fazer o tratamento, né? Se o prolapso for bem inicial, nós podemos tentar reforçar a musculatura do assoalho pélvico para que ela tenha uma, vamos dizer, uma parada da evolução normal da doença, ou uma recuperaçãozinha. Agora, se ela tiver um estágio mais avançado, aí só a cirurgia pode resolver. Tá, você tem a cirurgia, exercícios, não tem medicação. O principal aí são os exercícios, né? Como exato. que eles devem ser feitos, doutora? Então, existem uma série de exercícios, assim. Existe um médico que mais estudou isso, é um médico argentino, chama Kegel. Ele criou uma série de exercícios. Hoje já tem um programa muito grande de exercícios de reforço do assoalho pélvico. O mais básico de todos, a paciente é muito simples, ela não tem dinheiro para pagar uma academia, ela não consegue. Então, o mais simples de todos é você sempre fazer uma atividade que envolva movimentação de perna e de bumbum. Então, subir, descer a escada, fazer agachamento várias vezes por dia, você correr, qualquer atividade que você movimente perna e coxa e bumbum, você está movimentando a musculatura do assoalho pélvico. Aí, se você passar para um nível mais especializado, vamos dizer assim, mais avançado, você vai para a academia. O que você tem que fazer na academia? Eu preciso fazer exercício de reforço da musculatura do bumbum e da coxa. Então, tem aquelas máquinas que você deita, põe as pernas e vai aumentando o pezinho, você está reforçando a musculatura. Agora, se você quiser fazer uma coisa bem profissional e ultra específica, você vai passar em consulta com um obstetra, com um ginecologista especializado em assoalho pélvico, que vai indicar uma fisioterapia, mas aí é uma fisioterapia específica, não é qualquer fisioterapeuta que tem essa especialização. E aí, esse professor, ele elaborou uma série de exercícios básicos, que o mais simples, são vários, mas assim, o mais simples deles, você imagina a seguinte situação: você está com a bexiga explodindo, você tomou umas 2, 3 garrafas de água, e você está com a bexiga explodindo, você está morrendo de vontade de ir ao banheiro, e você tem que fazer uma força para segurar, para fechar a uretra, para segurar o canal de saída da urina. Então, você faz uma força como se você estivesse puxando o músculo para cima. Quando você faz a força de contração do assoalho pélvico, é como se você estivesse num vácuo, puxando tudo para dentro da barriga. Essa é a força. Então, você faz essa contração, você segura contraindo e você conta até 5 pelo menos, 5 segundos. Conta até 5, aí você relaxa. Depois você contrai novamente e relaxa. Isso chama exercício, é a primeira série mais básica dos exercícios de Kegel. Na mulher existe uma vantagem, a gente consegue medir a força do assoalho pélvico. Então, quando a paciente vai em consulta, a gente faz um toque vaginal e a gente afasta os dedos e a gente pede para ela: faz esse esforço de segurar, de prender a urina. O que acontece? Quando você está fazendo o toque, ela aperta os 2 dedos. Ela faz uma força de apertar. E com isso você faz uma avaliação funcional do assoalho, que chama de AFA. Ele vai de 1 a 4. 4 é quando ela tem a força máxima, ela consegue apertar os seus dedos e manter contando até 5. Então ela tem um bom AFA. Se a musculatura está ruim, ela ou não consegue vencer a resistência, ou ela vence e não consegue manter os 5 segundos. Nesse caso, a gente vai passar essa série de exercícios para a paciente. Normalmente, quem faz o acompanhamento é uma fisioterapeuta. Hoje, a uroginecologia, o assoalho pélvico anda par a par com a fisioterapia, não tem como caminhar separado, porque a gente depende muito do trabalho delas. E aí, a fisioterapeuta, a gente faz a avaliação, identifica a lesão, a gente encaminha para a fisioterapia, ela vai passar os exercícios de Kegel. O mais simples de todos é fazer esse exercício, você está de manhã, levanta, vai ao banheiro, urina, tem que estar de bexiga vazia, você não pode estar de bexiga cheia. Aí você contrai a musculatura, conta até 5, relaxa. Contrai a musculatura, conta até 5, relaxa. O bom é que em qualquer lugar que você esteja, você pode fazer. Se você está sentado assistindo uma palestra, você pode fazer. Está no metrô. No metrô, no você ônibus, pode fazer no carro. Exato. E isso vai reforçando a musculatura, vai reforçando a musculatura. O preconizado são 30 exercícios, na primeira fase 2 vezes ao dia, então você faz uma série de manhã, uma série à noite.
E depois, por pelo menos 6 meses, depois você faz uma manutenção de manter, assim, 30 dessas contrações uma vez ao dia. Doutora, a disfunção do assoalho pélvico, ela é hereditária? Sim, também tem um componente hereditário. Por exemplo, pessoas da raça branca, normalmente têm uma musculatura mais frágil, tem tecido conectivo que conecta mais frágil, normalmente, claro que toda regra tem exceção. Vai falar, todo branquinho vai ter prolapso. Não, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que normalmente a raça negra tem uma musculatura mais reforçada e tem um assoalho mais reforçado. E normalmente mulheres e pessoas de raça branca têm um assoalho mais frágil. E claro que isso tem um componentezinho genético, tá? Claro que você vai encontrar pessoas da raça negra com prolapso, mas olha, eu tenho 30 anos de formada, 20 anos de formada. De todos os meus 20 anos de cirurgia de uroginecologia, acho que eu operei 1 ou 2 pacientes negras. E todo o resto que eu operei foram pacientes, né, mais brancos, né? Então, assim, existe um componente genético associado a isso. Pessoas da raça branca têm uns tecidos mais frágeis, então teria que tomar mais cuidado com relação à prática de atividade física do assoalho pélvico para reforço do assoalho, entendeu? Tem algum problema? Como é que faz o diagnóstico? Vai no ginecologista, enfim, no caso das mulheres, e a partir disso a solução do problema, assim, né? Com exercício certo e tal, quanto tempo que a pessoa consegue fortalecer essa musculatura? Bom, é assim, primeiro que os sintomas variam muito, né? A paciente pode ser uma paciente que tenha uma perda urinária esporádica, ela pode ter uma perda urinária, por exemplo, só quando faz um esforço, espirra, ou quando faz um esforço muito grande, ela pega a gripe uma vez por ano, então ela vai ter uma perda uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, etc. Ou ela pode ter um sintoma absurdo, ela pode se movimentar e já perder urina, ela pode... enfim, fazer esforços mínimos e perder urina. Ou ela pode ter um prolapso, uma queda da bexiga e do reto que a incomoda. Então, tudo vai depender de qual é o sintoma da paciente. Como eu disse para você, pacientes que têm prolapso genital, o prolapso ele tem estágios, né? Hoje a gente tem uma classificação em estágio. Se o estágio do prolapso é inicial, a gente pode tentar fazer um exercício de musculatura, de reforço da musculatura, para tentar recuperar uma parte desse prolapso. Mas dificilmente um prolapso estabelecido você consegue resolver. O que está prolapsado vai acabar ficando. Mas se você tem um estágio muito, muito, muito inicial, você consegue recuperar. Agora, se ela tem um estágio mais avançado, é cirúrgico, não tem o que fazer. Então, ela tem que passar por uma avaliação. Se for cirúrgico, você vai identificar, pedir pré-operatórios e não tem para ir no máximo de 1 mês você fazer a cirurgia e resolver. E como que é essa cirurgia? Depende do nível do prolapso. Se a cirurgia, então, imagina o seguinte, a vagina, ela é um tubinho, certo? Então, ela tem a parede vaginal anterior, que é a parede vaginal ligada com a bexiga, voltada para a barriga, né? Ela tem a parede vaginal posterior, que ela é ligada com o reto, então fica na parte posterior da paciente. E ela tem o fundo, que é o útero. A vagina, ela termina no útero, aqui em cima. Então, a paciente pode ter uma fraqueza da parede anterior, que é a bexiga que desce, se exterioriza. Ela pode ter uma fraqueza da parede posterior, que aí é o intestino que se exterioriza. Ou ela pode ter uma fraqueza do útero, dos ligamentos aqui dentro da barriga, dentro do assoalho pélvico, que prendem e fixam o útero lá dentro. E esse ligamento estica e o útero se exterioriza pela vagina. E você pode ter os 3, ou os 2, ou o anterior e posterior e o apical que a gente fala. Então, a correção vai depender do nível do prolapso. Parede vaginal anterior, parede vaginal posterior, a gente corrige, a gente faz uma cirurgia que a gente faz uma incisão na parede vaginal, a gente identifica a estrutura que está rota, que é uma fáscia que a gente chama de fáscia endopélvica, e a gente faz um reforço dessa fáscia. A gente vê onde ela rompeu e a gente dá os pontos reforçando ela. A gente faz normalmente 1 ou 2 linhas de sutura reforçando bem a fáscia. E aí você posiciona a bexiga no lugar de novo, ou o reto, o intestino no lugar de novo, e você consegue corrigir o problema. Se o nível é apical, que é útero descendo, aí passou por várias fases, mas normalmente a cirurgia que a gente preconizava no passado era retirar o útero e tentar encurtar os ligamentos que prendiam o útero e fixá-los na parede, no fundo da vagina,
um pouquinho mais curto para ele tracionar a vagina para trás. O assoalho pélvico, o tratamento cirúrgico do assoalho pélvico, ele passou por muitas fases. Na fase que eu me formei, começou a se utilizar telas sintéticas de polipropileno para correção de prolapso. Então, a minha tese de mestrado foi na correção de prolapso de útero ou de parede vaginal, de fundo de parede vaginal em pacientes que não têm mais útero. Quando tinha essa esterilização, a minha tese foi de colocação de uma tela de polipropileno, uma faixa de polipropileno, que nem existe mais hoje, que a gente fixava no fundo da vagina e fixava numa região que a gente chama de ligamento saco-espinhal, via cirúrgico. Essa faixa foi descontinuada porque ela dava muita extrusão, né? Ela dava uma espécie de rejeição e ela ficava se esterilizando no fundo da vagina e ficava dando muita secreção. Então, foi descontinuado. Hoje a gente tem telas mais eficientes, mais modernas, mas na região genital a gente corrige. Hoje o preconizado quando ela tem um prolapso uterino, se o útero é pequeno, a gente mantém o útero e a gente faz a fixação reforçando esses ligamentos que prendem o útero com essa tela, com uma faixa de polipropileno. Ou a gente tira o útero e encurta o ligamento e fixa os ligamentos no fundo da parede vaginal e consegue manter, vamos dizer assim, uma certa posição da parede vaginal na região intracavitária. Então, a cirurgia para prolapso é isso. Para a correção de incontinência urinária de esforço, hoje em dia, o padrão ouro é você fazer o reforço da musculatura. Pode fazer cirurgia? Pode. O que a gente faz de cirurgia também hoje? Uma cirurgia que a gente chama de sling. É uma cirurgia razoavelmente simples. A gente tem uma faixa de polipropileno da mesma forma, uma fita de polipropileno, que a gente abre a parede vaginal anterior e a gente encaixa essa fita embaixo da uretra. Imagina que isso aqui é a uretra. Existe um ligamento natural, que a gente chama de ligamento puburetral, que ele sai do osso púbico e ele passa embaixo da uretra e fixa no osso do outro lado. Ele faz uma alavanquinha assim. As pacientes que têm incontinência, esse ligamento está muito flácido ou ele está roto. Então, o que a cirurgia faz? Ela refaz esse ligamento com uma faixa sintética. Basicamente é isso, tá? Em alguns países, existe uma tendência de não usar nada sintético em região genital. Então, existem alguns países que até esse sling sintético não está sendo utilizado mais. Por exemplo, na Inglaterra está proibido até o sling sintético. Eles estão usando só sling de aponeurose. A aponeurose é uma estrutura, uma pele que a gente tem dentro da barriga, do abdômen, que ela cobre a musculatura e que ela é bem forte. Então, a gente tira um quadradinho dessa aponeurose, fecha depois de novo para não dar hérnia e coloca isso como um sling na região genital para ser um enxerto autólogo, entendeu? Uma coisa mais natural. Mas o tratamento de fisioterapia, no caso da incontinência urinária de esforço, ele é muito eficiente, ele é muito bom. Então, se a paciente reforçar a musculatura, ela vai ter um resultado excelente. E não é cirúrgico, ela não precisa passar por uma cirurgia, ela não precisa colocar, vamos dizer assim, uma prótese na região genital, entendeu? Porque o tratamento é eficiente. No Brasil a gente usa bastante, ainda muito, se fazer o sling, mas o tratamento fisioterápico está crescendo bastante também, está crescendo bastante e ele tem um papel bastante importante, porque também não adianta nada, essa paciente que tem incontinência urinária de esforço, se principalmente essa incontinência é associada à fraqueza do assoalho e associada a parto vaginal anterior, ela pode ter um prolapso no futuro também. Então, você corrige a incontinência, mas ela pode ter queda de bexiga, ela pode ter queda de intestino, ela pode ter queda do útero. Então, o reforço da musculatura é um tratamento excelente, porque vai impedir lesões futuras, entendeu? Então, a atividade física é fundamental nesse aspecto de reforço de glúteo e coxa, ou esses todos que eu contei para você, que vai fazer com que reforce o assoalho pélvico e impeça que ela tenha lesões no futuro. Então, a solução é procurar um médico, não ficar em casa sofrendo com isso, buscar com ajuda, né? Para que você falou aí de paciente que vai para a praia, que, né, você estava até me contando isso, né? Exato. E tal, falando que paciente que fica com vergonha de usar maiô, enfim. Quer dizer, isso é um problema sério e que precisa ser tratado e tem que procurar um ginecologista para tratar essa questão, né? Exato. A paciente, às vezes, ela tem muita vergonha, né? Você veja que as pacientes hoje têm que fazer o preventivo feminino, que é a coleta do Papa Nicolau. Tem pacientes que ficam 10, 15, 20 anos porque tem vergonha de se expor, de ir ao ginecologista. Você imagina se ela tem um prolapso.
é pior, é mais difícil ainda. Então, ela tem que procurar ajuda, fazer uma avaliação com o especialista, ver, né? Às vezes é um sintoma simples, eu perco urina, mas é normal, né? Quando eu tuço muito forte, eu perco um pouco de urina, mas todo mundo perde um pouco. Não, isso não é normal perder urina. Em hipótese nenhuma, mesmo quando você tosse muito forte, mesmo quando você tosse muito forte, mesmo quando você espirra muito forte, mesmo quando você espirra muito forte. O certo é a sua musculatura, ela contrair, fechar a uretra e não permitir o vazamento da urina. Se está acontecendo, isso não é natural. Ou se ela sente uma flacidez vaginal, ou se ela sente um abaulamento na região genital, ela tem um problema e precisa procurar ajuda. Não precisa ter vergonha, tem especialistas na área que podem ajudar. Mesmo que ela não quiser ser submetida a um tratamento cirúrgico, não tem problema. Se ela for fazer pelo menos o reforço do assoalho pélvico com os exercícios, ela já vai ter pelo menos assim uma estabilização. Não piora, porque o prolapso ele tende a piorar. Ela começa com abaulamento de bexiga, depois o útero pode descer um pouquinho, conforme vai envelhecendo. Tem um trabalho que foi feito na Inglaterra muito interessante de ressonância magnética do assoalho pélvico, da musculatura do assoalho pélvico. Então, eles pegaram mulheres que nunca tiveram filhos, mulheres que tinham um parto normal, ou 2 ou 3, e pegaram, então, a nulípara, né, que nunca teve filhos, a paciente que pariu uma única vez e a paciente que era multípara, que tinha vários partos normais, e a paciente pós-menopausada. E eles foram medindo o diâmetro dessas fraquezas, do orifício, do buraco, da fraqueza do músculo que passa a uretra, a vagina e o intestino. Era uma coisa impressionante quando eu comparava uma paciente, por exemplo, multípara na pós-menopausa. Então, você pegava uma paciente 20, 25, 30 anos. Os tamanhos, né, dos orifícios, dos pontos de fraqueza eram bem pequenininhos, bem fechados. Então, você via o assoalho pélvico, a musculatura bem fechada e 3 buraquinhos pequenos. Quando você pegava uma paciente pós-menopausada e que já tinha tido múltiplos partos normais, o tamanho dos buracos era assim, ela quase não tinha musculatura. Então, assim, é impossível sem musculatura você prender um peso de tudo que você tem na cavidade abdominal, entendeu? Ou seja, o que diz isso? Que se você reforçar essa musculatura, a sua chance de você ter prolapso vai diminuir muito, vai despencar, entendeu? Então, a atividade de reforço do assoalho pélvico, ela ajuda em qualquer idade, em qualquer situação, em qualquer tipo de paciente. Ela não é idade específica, ela não é paridade específica e muito menos se a paciente tem vida sexual ou não, ou se ela é pós-menopausada ou não. Ajuda em todas as idades. Tá certo, doutora. Eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui. O programa de discussão de hoje especial termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da Rede Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá!